maravilhoso, tremendo que o Senhor nos entregou nessa manhã, uma manhã ensolarada aqui no Japão, aleluia, glória a Deus. Esse momento aqui é 10h30 da manhã, aqui em Hamamatsu, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, no Japão. Para nós é um privilégio estarmos em cima do altar, na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para pregar a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Está um frio no Japão, mas hoje parece que Deus nos abençoou com um sol maravilhoso, aleluia, para nós ficarmos felizes com o nosso Deus, porque um dia é o frio, outro dia é calor, outro dia é sol. Então que Deus nos abençoe e continue conosco e com você também que vai nos acompanhar, nos assistir, para nós meditarmos junto na palavra do Senhor nessa manhã, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, aleluia. Vamos iniciar já fazendo uma oração, aleluia. Quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça, para nós estarmos orando ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao nosso Papai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, majestade e grandeza, amado Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com a sua permissão, em cima do teu altar, aleluia. É com muito temor e tremor que nós pregamos o teu evangelho, a tua palavra, aos teus filhos, aqui no Japão e em todas as nações. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Que essa live, Senhor, venha acompanhar, Senhor, e venha alcançar vidas, aonde eles estiverem, Senhor, e sejam abençoados pelo Senhor. Que toda a palavra que for pregada em cima do altar, Senhor meu Deus, que seja com a direção do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, aleluia, para que nós venhamos aprender mais do Senhor, do teu reino, para nós crermos e continuarmos na fé inabalável, para chegar até o teu reino, para receber a nossa salvação. Que o Senhor possa tocar em nossas vidas e todos os nossos pecados sejam perdoados pelas tuas mãos, pelo teu poder, porque é o que nós precisamos, Senhor, porque reconhecemos que somos fracos e pecadores e precisamos da tua santa e gloriosa misericórdia, para que nós venhamos a entrar no teu reino e fazer morada com o Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos já iniciar, irmão. Hoje o nosso tema é grandioso, poderoso, e muitas pessoas estão perguntando, muitas pessoas querem saber como é que funciona e como é que nós podemos fazer. Nosso tema hoje é como superar o pecado. Aleluia. Talvez você não tenha forças para superar o pecado, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar hoje o caminho para que nós venhamos a realmente fazer a vontade de Deus sem cometer pecado, em nome de Jesus. Vamos iniciar já com o Salmo 141 com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, no Salmo 141, para nós meditarmos já aqui em Salmos, para nós dar a introdução ao culto dessa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmãos, vamos abrir aqui então em Salmos 141 em nome de Jesus, amém? Aqui em Salmo 141 diz assim: oração vespertina por santificação e proteção. Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo.
Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incolume. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, um salmo maravilhoso que, inclusive, para o nosso tema de hoje, é tremendo. Como superar o pecado. Eu vou separar aqui, realmente, essa oração por santificação e proteção, é o que nós devemos realmente fazer, é o que nós devemos buscar aqui em Salmos. Eu vou separar aqui o versículo 8, para nós estarmos realmente ligados no reino de Deus, ligado com Deus, todos os dias, todo momento, todo instante. Eu sei que você está ligado, eu sei que você conhece, eu sei que você de alguma forma já ouviu dizer, de alguma forma você já viu nas redes sociais, de alguma forma você já assistiu, já esteve numa igreja, de alguma forma você foi batizado, de alguma forma você, nesse momento, provavelmente, esteja longe da presença de Deus, ou está perto da presença de Deus. Mas o versículo 8 diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Aleluia. É justamente isso que nós precisamos nos dias de hoje e na nossa vida. Para a nossa vida eterna lá no reino de Deus, nós temos que estar realmente na presença de Deus, suportando todo as setas malignas, o mal, a maldição aqui nessa terra, porque no mundo jaz o maligno, como diz a Bíblia. Então ele está ao redor para destruir você, para tirar você dos caminhos do Senhor, para fazer com que você olhe para Ele e viva no pecado que Ele institui para você, coloca para a sua vida. E assim vai te destruindo a tua vida financeira, vai destruindo a tua vida amorosa, vai destruindo as tuas companhias boas, vai destruindo as suas conquistas, vai destruindo aquele propósito, aleluia, e o plano de Deus que tem na sua vida. Vai começando realmente a desfalecer o propósito que Deus tem na sua vida, a maneira que Ele quer te conduzir, a maneira que você deve se entregar para você poder entrar na vida eterna, porque nós temos uma vida após essa, que Deus nos dá, nos confirma e nos garante. O penhor dele, do Espírito Santo, está conosco, que é o nosso direito. Aleluia. Então está tudo na palavra de Deus. Como eu venho pregando, e como muitos dos meus colegas, muitas das igrejas estão pregando, o importante agora, irmãos, é a palavra de Deus. O importante agora é nós enfiar o rosto, pensamento, a nossa alma, o nosso espírito, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, aleluia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O mundo está de ponta cabeça já, começando as coisas a acontecerem, e nós estamos aqui vivos ainda nessa nação, vivos ainda em todas as nações que você está na sua nação, e nós estamos aí sendo acompanhados pelos olhos do nosso Deus, mas também estamos próximos de nós a tentação, o pecado. Ele é gratuito para você. E muitos de nós estamos pensando da seguinte forma: vou aproveitar tudo aqui nessa terra, e depois com certeza Deus vai me perdoar e eu entrarei no reino de Deus.
Muito pelo contrário, meu querido, meu amado. A Bíblia, ela é bem certa e correta, a palavra de Deus, porque para nós alcançarmos o nosso perdão, o nosso pecado, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que estar na presença de Deus. Você quer resolver a sua situação que você está vivendo agora, numa tribulação, no mal, na maldição, na perseguição? É palavra, é Bíblia, que nós temos que conhecer e caminhar. Quem está te cegando? Quem está tirando você dos caminhos do Senhor? Se não é o próprio Satanás, se não é o próprio diabo. Aleluia. Porque aqui em Salmos já diz oração vespertina por santificação e proteção. Então você deve se santificar e se proteger das ciladas. Aleluia. Versículo 3, ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca. Primeira coisa, esse membro pequenininho que nós temos, que é poderoso em nossas vidas. Da mesma forma que eu estou aqui transmitindo para vocês, falando para vocês, transmitindo a palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer todo momento, todo instante de nossas vidas. Deixa as coisas que não servem para você nos dias de hoje, ou nos dias de amanhã, ou depois de amanhã, ou na eternidade. Aleluia. Deixa essas palavras torpes, essas palavras que não edificam, do lado. Não pratiquem. Aleluia. Põe em guarda a minha boca, ele pede ao Senhor, põe em guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Aleluia. Irmão, fuja da presença do mal. A Bíblia diz que você deve ter forças e reconhecer isso. Fuge da presença do mal, da roda de escarnecedores. Estamos vivendo um mundo que nós precisamos abrir nossos olhos, abrir nosso coração, nossa alma, nosso espírito, ser mais sábio do que as coisas que estão oferecendo no mundo. Nós temos que ser mais sábio do que as coisas que estão querendo entregar para nós nesse mundo. Tudo praticamente está se tornando uma armadilha para destruir a sua vida, destruir a minha vida, destruir as igrejas, as perseguições de outras igrejas, de outras crenças. Aleluia. Oferecendo-lhe tudo que é do mundo, as iguarias, por exemplo, oferecendo tudo que possa fazer com que você desista da presença de Deus, desista do amor de Deus, desista da Bíblia, da igreja. Então, muito de nós e muitas das pessoas estão caminhando justamente para isto, porque está sem o conhecimento, sem a direção, está sem o desejo, a vontade de conhecer a Deus. Parece que tudo está numa velocidade muito grande, uma velocidade que você não consegue puxar o freio de mão e pensar um pouco. Uma velocidade a qual você está lutando para as conquistas, para estar em primeiro lugar. E às vezes o primeiro lugar não é para você, nem para mim. Talvez seja o último lugar, mas o último lugar é o que vai levar você à salvação. Então nós temos que pensar em tudo agora, nós temos que praticar a nossa sabedoria, colocar ela em prática, viver ela e saber que existe algo espiritual na sua vida, algo que está sendo revelado para você, mas que você não deu chance ainda para que essa revelação entre e mostre para você o caminho verdadeiro que você tem que percorrer. Tudo isso, o Espírito Santo, o Consolador que está com você, ele está sempre com gemidos inexprimíveis tentando mostrar para você, tentando colocar para você. Mas nós, como nós temos essa frieza no nosso coração, esse domínio que tudo está nos mostrando nas redes sociais, tudo está nos colocando numa situação que nós temos que sair correndo para tudo, e não paramos mais para pensar
no que eu posso fazer para melhorar a minha vida. O que eu posso fazer para que eu fique mais tranquilo, mais calmo, sem precisar colocar tudo de mim sobre isso. Deus quer que você realmente continue orando enquanto o perverso pratica a maldade sobre a sua vida. A perversidade, a maldade, as coisas que estão vindo sobre a sua vida, estão vindo sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque não é só você que é atingido, é tudo que está em volta de você está sendo atingido. Então essas flechas malignas, esse arco que foi armado pelo Satanás para que possa atingir você, ele está sempre a derredor. Mas o que é maior, o que é soberano, o que é poderoso, está com você, está dentro de você. Veja bem, o diabo está em derredor, ele não consegue entrar na tua áurea, não consegue entrar no teu espírito, não consegue entrar na tua vida, mas ele fica cutucando. Ele fica cutucando. É como um espinho que entra no teu dedo, dói, não dói? O espinho que entra no teu dedo, ele entra e não quer sair, se você não conseguir tirar. Ele inflama, ele dói, ele se sente essa dor. É a mesma coisa o Satanás. Ele está sempre cutucando. Ele está sempre vendo uma chance para ele entrar naquela falha, aonde você percebe que, às vezes você nem percebe que ele está entrando. Mas quem está com você, brindando você, que ainda está aqui na terra com você, é o Espírito Santo. Por que Jesus falou assim? Eu vou para o Pai. Enquanto Jesus estava na terra, ele estava brindando todos os seus discípulos, tudo que ele andava, onde ele ia, aconteciam os milagres, quem cria estava com ele, andava com ele. E agora, ele falou para os seus discípulos, eu vou para o Pai. Mas eu pedi para ele mandar o Consolador para vocês, porque ele sabia que a hora que ele saísse, o Satanás viria com tudo, o demônio viria com tudo, ficava de redor deles, não ia dar chance para ele sair daquela roda, daquele lugar que ele ia colocar. Então ele falou assim, vou mandar o Consolador, um igual a mim, para que fique com você. E ele está aí, pela misericórdia de Deus. O diabo não consegue nos destruir, não consegue destruir você. Ele até tenta. Aí você até parece que vai ser destruído, porque as coisas vêm de repente com uma avalanche. Porque você abriu uma brecha. As coisas vêm com uma avalanche. Pode ver, todos os dias a gente passa por isso, até eu passo por isso. Tem um momento que você fica irado, tem um momento que você fica nervoso, tem um momento que você fica com uma incerteza se vai dar certo, se não vai dar certo. Você fica sempre assim. Porque quem está colocando isso é ele, é o demônio, é o diabo. Agora, quando nós fazemos uma entrega, o Espírito Santo está aí. Aquela entrega que você acredita, que você está firme, que você não pensa em outra coisa a não ser o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, o que ele está comigo. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Está sempre orando, está sempre com ele na tua mente, no teu coração. O Satanás pode até tentar, mas ele não consegue. Ele não consegue porque você está forte, você está blindado, você está com o capacete da salvação, está com a armadura do Senhor. O muro de fogo está aí ao redor de você. Ele não consegue entrar, porque se ele consegue entrar, ele é queimado. Mas acredite, é todo momento, todo instante. Você que está nos assistindo, é todo momento, todo instante. Ele está tentando entrar, ele vai querer entrar, ele tem que entrar. Porque ele está com raiva, com ódio do Deus Todo-Poderoso, porque ele tentou tocar na glória de Deus, mas Deus jogou ele para baixo. Jesus desceu, é diferente. Ele não foi jogado. E por isso que ele quer você. Por isso que muitos também não acordaram para isso, estão indo para o lado dele, lado da prostituição,
está para o lado das drogas, está para o lado da criminalidade, está para o lado da tudo que é de ruim, dos vícios, você está indo para o lado dele, porque ele te oferece tudo de bom, mas depois ele vai arrancar tudo de você, que você nem sabe como é que vai ser, até a tua vida. Então o nosso tema hoje é como superar o pecado. E aqui esse salmo já nos explica, nos ensina e nos mostra realmente. Se você for no versículo comigo aí, versículo 7, vamos começar no versículo 6. Os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Pois em ti, versículo 8, Senhor Deus, estão fitos meus olhos. Olha aí que eu estou falando. Em ti confio, não desampares a minha alma. Aleluia. Nós temos que todos os dias fazer essa oração. Meus olhos estão fitos no Senhor, meu coração, minha alma, meu espírito, meu ser, tudo de mim, Senhor. Minha consciência, meu subconsciente, meus pensamentos estão só no Senhor. Eu só olho para o alto. Não estou olhando na horizontal. A horizontal está perdida. Então estão todos caminhando para a sepultura. E eu não quero isso para mim, nem para minha família, nem para meus irmãos, nem para as igrejas, nem para a humanidade. Eu não quero. Então, se eu não quero, abre a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 3. Vamos aprender aqui com João. Há 2000 anos atrás ele escreveu essa carta, esse capítulo 3 em 1 João, na Bíblia Sagrada. Você quer receber a resposta, como dominar o pecado, como superar o pecado? É palavra, irmão, é Bíblia. Sua vida está torta, sua vida não está indo bem, as coisas estão indo bem na sua família, estão indo bem na sua vida, no seu trabalho. Pega as Escrituras para você ver. Quando você lê, que o Espírito Santo te revela a palavra, você vai ver que te fortalece, te muda, te transforma. Todo dia é um dia diferente. Ontem não tinha sol, hoje já tem sol. É um dia que tem chuva, um dia que tem sol, um dia que não tem sol, um dia que tem estrela, um dia que tem lua, um dia que... é tudo assim. É um dia após outro. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele diz assim, 1 João, que era ser humano como nós, que foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. João diz assim: Deus é Pai e é santo. Seus filhos também são santos. Seus filhos são também santos. Então Ele nos considera como santo. Porque Jesus fala assim: eu sou santo, sede santos como eu sou santo. O que quer dizer santo? Santo não é porque você tem que ser aquele santo achando que você vai subir para o céu já. Não, nós já nascemos com o pecado desde o paraíso. Então nós somos fracos, pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Mas Ele fala para nós lutarmos, para que nós sejamos dependentes de Deus em todo instante, em todo momento, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, que você seja dependente de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. As outras coisas Ele vai te acrescentar, mas primeiro você tem que amar Ele.
Primeiro você tem que, todo o seu entendimento, entregar sua vida, seus caminhos, seu pensamento, sua maneira de ser para o Senhor, para Deus, para mais ninguém. É isso que ele diz. As outras coisas que você quer, que você deseja, que você precisa, ele vai te acrescentar. Ah, mas eu quero para amanhã. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Respeite o tempo dele. Você nasceu, começou com 1 ano, começou aprendendo, seus pais foram te ensinando, você foi indo, você foi para a escola depois, virou adolescente, depois virou adulto, aleluia, casou, construiu família. Então, quem é que faz isso? Não é você que faz isso. Quem faz isso é o Pai Celestial. A criação existe porque o Pai permite. Então, quando nós entendemos que temos que superar o pecado, porque ele já foi instituído desde o princípio, desde a fundação, desde o Jardim do Éden. Quando nós entendemos que nós temos que vencer ele primeiro para depois entrar no reino de Deus, então você vai aprender agora através da Escritura. Já que nós não temos tempo às vezes para ler as Escrituras, para saber o que está escrito na palavra de Deus, então nós temos que aprender realmente no culto, na igreja, na palavra, nas redes sociais, onde tiver a palavra. Está tudo de graça. Bíblia, agora mais fácil ainda. Parece que quando fica tudo muito mais fácil, as pessoas começam a deixar de lado, né? Quando não tinha redes sociais, nós tínhamos a Bíblia, andava com a Bíblia embaixo do braço. Agora nós temos celular, iPads, computador, temos tudo na mão, podemos abrir qualquer lugar que nós estivermos, podemos ler a Bíblia, ouvir a palavra do Senhor, mas parece que está tão fácil que, depois eu vejo isso. Vou ver algo mais importante aqui, que é a prosperidade. Ver o que é mais importante aqui, que eu preciso correr atrás de dinheiro, preciso correr atrás disso, aquilo, pagar isso, pagar aquilo, tal, não sei o quê, e eu deixo o que é o mais principal de lado. Porque tudo vai ficar aí, nós sabemos disso. Tudo vai ficar aqui na terra. Não vai levar nada, absolutamente nada. Eu vou para o monte, olho para aquele mar imenso, eu falo assim, meu Deus, isso aqui foi criado lá no princípio, lá em Gênesis, com Deus, com uma palavra, essa imensidão, que eu tenho que ter temor a Ele, porque se eu entrar ali, eu vou morrer afogado. Não é o meu lugar. Deus me deu só esse espaço aqui da terra. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que obedecer Ele aqui. Eu não posso entrar lá, porque lá não é para mim, não é meu mundo. Eu posso receber o que tem de lá, que Ele me deu para me sustentar, que são os peixes, mas eu não posso entrar lá. Se eu não posso entrar lá, e se eu não posso ir também para o espaço, não posso ir para a lua, porque é outra atmosfera. Se eu não posso entrar lá na África, porque tem uns animais que são superiores lá, o leão, tudo, eu posso morrer, posso ser comido pelo leão. Mas eu posso superar ele. Deus pode me dar livramento. Então eu sou terra. Você é terra. Então, queira ou não queira, o seu espaço aqui na terra é um só. Então você tem que achar o teu espaço na terra, o que você tem que fazer, o que você tem que andar, e naquele espaço ali você vai determinar com Deus o que Ele quer de você. Fora isso, você não tem outra prioridade a não ser andar debaixo da proteção dele, das mãos dele. Por isso que para andar debaixo da mão dele,
da proteção dele, eu tenho que ser santo. Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Quando ele fala assim, seus filhos, ele está separando você. Porque nem todos são santos. Mas tem direito à misericórdia dele. Porque quando nós éramos sem conhecimento, quando nós não tínhamos entendimento, não tínhamos nada de direção, mas agora nós temos. Agora nós temos cada vez mais próximo de todos nós. A Bíblia, muitas pessoas não gostavam de levar debaixo do braço, porque tinha vergonha de levar, era algo que tinha que levar embaixo do braço, então também não tinha como carregar na bicicleta, ou isso, aquilo, ou no carro, não queria levar. Conheço muitas pessoas que até levam a Bíblia no jornal para não mostrar para os amigos que ele se tornou crente, tendo vergonha de Deus. Quer dizer, hoje nós não precisamos mais ter vergonha. Está dentro do celular, que nós carregamos no bolso, carregamos em todo lugar, dependemos do celular, dependemos para trabalhar, dependemos para caminhar, dependemos para ir a algum lugar, dependemos para tudo isso, e a Bíblia está ali. O aplicativo está ali de graça. Se tem uma coisa que o celular fez, os computadores fizeram para nós, para nos facilitar, é se aproximar de Deus. E tem muitos que ainda não abriram a mente para isso, não abriram ainda para entender isto. Faz do celular, do computador, uma ferramenta de trabalho. Olha só como Deus inspirou o homem para que ele pudesse fazer algo que se acoplasse tudo naquilo ali só. Então você depende para trabalhar, você depende para isso, aquilo, para você ver, para você falar com as pessoas. Você está sempre aquela maquininha, mas ali também está a Bíblia. O aplicativo está ali. Quer dizer, em 1 minuto, em 1 hora, em meia hora, você tem ali para você falar com Deus, para você ler a Escritura. Você só não faz se você não quiser. Então você pode reunir tudo junto num aparelhinho só, e viver na presença de Deus aonde você estiver. Antes você, por exemplo, teria que deixar a Bíblia em casa, chegar em casa e ler a Bíblia. Não é assim? Agora não, você pode ler no seu serviço, você pode ler no seu carro, você pode ler no seu QK, você pode ler, aqui chama QK, né? 10 minutos que a gente tira para tomar café e 40 minutos para almoçar. Então nesse momento você pode abrir a Bíblia ali e ler. Por que não? Ah, eu não quero ler, põe um fone e ouve, porque também tem microfone a Bíblia, tem alto-falante, tem tudo. O que falta então para você superar o pecado? Só dessa forma que você vai superar o pecado. E outra, vou te dar um exemplo, está no mundo inteiro, tá? Porque o satélite está em cima. Está no mundo inteiro. Quer superar o pecado, a perseguição, o mal, a maldição, as coisas erradas? A Escritura está nas tuas mãos. Talvez você ainda não despertou para isso, mas nós temos que despertar. Aonde que você estiver, Ele não deixou. Por que foi feito isso? Por que Deus deu sabedoria para esse homem, para essa pessoa, para que ele pudesse lançar isso? O dono do Facebook, o dono do Instagram, o dono das outras redes aí. Por que ele fez isso? Por que ele levantou esses homens para fazer isso? Para você ter o contato direto com Deus.
Só que junto com isso também veio a pornografia, veio as coisas do mundo, veio as coisas do diabo, porque está tudo junto. Então você tem o arbítrio. Você recebeu o arbítrio para você escolher o que você quer. O livre-arbítrio, que é desde o princípio, facilitou para você estar na presença de Deus. Aí muitos estão falando assim: deixa aí, depois eu vejo. Deixa aí, depois eu vejo. Deixa eu ver isso aqui que é mais importante. Porque é tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente participa, que às vezes esquecemos que ali também está a Bíblia, ali também está a palavra. Posso pesquisar, posso olhar. Então, Deus fez com que nós pudéssemos ver, e Ele já começa assim no versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Até aqui nesse versículo 1 e 2, você já parou para pensar, para analisar? Porque nós vemos filmes, nós vemos aí o filme de Jesus, a crucificação, nós vemos vários filmes de Deus, de Jesus, mas você já parou para pensar, quando você estiver em frente a Ele lá no reino, que você vai ver Ele como que Ele é? Você vai adorá-lo em frente ao trono dele? Você já parou para pensar? Como vai ser impressionante, maravilhoso, tremendo, porque as coisas que você recebe aqui, que são sobrenaturais, você acha já que é impressionante, é maravilhoso, é tremendo. Agora imagina você lá na Nova Jerusalém, lá no reino, e você estando de frente com Ele. Você já valorizou isso no teu coração, na tua alma, no teu espírito? Porque Ele que te criou. Se você começar a imaginar, se você começar a pensar como que você foi formado no ventre da tua mãe, como você foi formado, como que você nasceu, como é que você está falando, como é que você anda, como é que você faz, como é que você enxerga, como é que você ama. É tudo incondicional, porque é automático. Você amar o teu irmão, você amar a tua família, amar o teu esposo, amar a tua esposa, amar o teu filho que nasce, que é um amor. E nós nem sabemos como é que acontece isso. Esse amor por o filho que nasce. Pensa nisso. Se você tem amor pelos animais, que às vezes nós temos um animal de estimação, nós amamos, achamos ali, mas não é a mesma coisa daquele que nasce do sangue do teu sangue, checaço de manai, daquele que nasce da carne da tua carne. Só te falo uma coisa: aquele que nasce do ventre da mãe, como Jesus nasceu, ele toma o lugar de tudo, até da tua vida. E é isso que Deus quer que nós sentimos. E é isso que Ele sente, porque Ele é o nosso Criador. Ele luta, Ele peleja,
para que você tenha olhos para Ele. E a hora que você conseguir alcançar isto, esse amor supremo por Deus, pelo Filho, o mais perto que está com você, o Espírito Santo, se você conseguir substituir isso, deixar a sua vida, o teu coração, a tua alma, o teu espírito se aprofundar nesse amor, você está próximo da sua salvação. Você está próximo do Pai. Nós temos testemunhos, temos exemplos de muitos que chegaram a essa plenitude do amor de Deus. Mas só vamos conseguir se nós dermos manutenção nas Escrituras. Porque ele diz que é o Verbo. O Verbo era Deus, estava com Deus. E quem é o Verbo? É Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E Jesus, para que você entenda, para que você saiba, Ele manda ainda, pede para o Pai, manda o Consolador para eles, para que ele não fique órfão, para que ninguém entre, para que ninguém tome eles. Porque eu já trabalhei neles, Pai. Eu já levei o nosso reino para eles. Eles já estão lá sabendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas só que não podemos deixar eles órfãos, porque o mal está lá embaixo. E podem tirar isso que nós entregamos a eles. Ah, então manda o Consolador. Manda o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo lá com eles, para que eles possam ser brindados no momento que o diabo lançar alguma seta, lançar algum mal, alguma maldição. E no versículo 3 ele já vai dizendo assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha aí, essa palavra esperança você tem que guardar no teu coração. Qual que é a sua esperança aqui na terra? De tudo que há na terra. Tudo que há na terra é material e vai ficar aí. Mas qual que é a sua esperança espiritual? Qual que é o seu investimento que você está fazendo para uma vida após essa? É isso que Deus quer saber, é isso que o Espírito Santo está aí para te aconselhar, para te mostrar, para abrir a tua mente, para te direcionar para esse caminho. E a nossa luta para superar o pecado é justamente essa. Aquele que consegue superar o pecado, ele já anda na presença de Deus. E ninguém tira já mais isso dele. Mas nós não temos essa força total. Nós não temos esse plano na nossa vida ainda, esse propósito ainda completo. Por isso que o Consolador, o Espírito Santo, está aí. Para você se aproximar dele, para você entender o que ele quer, para ele começar a revelar para você o plano de Deus, o propósito, para completar, para você, quando receber a revelação dele, você entender que é ele que está falando. Aí você vai sentir. Não se engane com as vozes que você está ouvindo, talvez, porque às vezes pode ser a voz do Satanás. Não se engane, porque quando o Espírito Santo fala, as coisas acontecem. Quando o Espírito Santo falar, você vai sentir a presença dele, você vai sentir que é ele que está falando, porque ele não vai falar nada para que venha destruir você, ele vai falar coisas para você crescer mais espiritualmente. O Satanás não vai falar para você fazer certas coisas, você vai acabar caindo na rede dele. Mas se você estiver na presença, se você estiver com o Espírito Santo, ele vai diluir isso aí, vai tirar dos teus caminhos. Ah, pastor, mas é difícil nos dias de hoje. Não, não é difícil.
Não tem nada difícil. Ele nem deixa nada difícil para você. Porque ele já começa te abraçando. Quando você começa a ter intimidade com ele, você começa a querer conhecer ele, quer andar com ele somente, falar o nome dele todos os dias, Espírito Santo. Quando você começar a falar esse nome entrar dentro da tua mente, do teu coração, da tua alma, do teu espírito, ele começa a mover. Com gemidos inexprimíveis, que nem uma engrenagem. Começa a girar. Aí você começa a sentir, mas parece que tem pessoas que têm até vergonha de falar o nome. Tem até vergonha de ouvir. Não consegue falar, não consegue meditar, porque falar a palavrinha Deus é só uma palavra pequena. Deus é superior, é o Deus Todo-Poderoso, mas só ele não está sozinho. Agora as pessoas estão achando dificuldade em falar assim, Espírito Santo, ou então Jesus Cristo. Porque não é só Jesus. Por que você fala Jesus Cristo? Porque Cristo é Salvador. Então Ele é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Então eu tenho que falar Jesus Cristo. Agora, se eu falar só Espírito, tem o Espírito maligno e tem o Espírito Santo. Então eu tenho que falar Espírito Santo, que é o nome dele. Jesus Cristo é o nome dele. Agora Deus é um só para os três. Dá para entender isso? Quando você está falando Deus, está pregando Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Ele é o superior, é o Deus Todo-Poderoso. Dá para entender isso? Você já parou para pensar nisso? Já parou para entender essas coisas? Vou retornar aqui ao versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, quando nós estamos na esperança, nós guardamos isso e nós vivemos isso, porque tudo provém do que sai esse menor membro que está na tua boca, que é a língua. Com essa língua você pode mandar uma pessoa para o inferno, com essa língua você pode levantar uma pessoa para levar para Jesus. Com essa língua você pode entrar no reino de Deus. Porque Deus, da mesma forma, Ele com uma palavra, Ele criou o mundo. Só que a palavra tem que ser falada. Quando você pensar na oração, quando você orar, talvez em silêncio, procure falar. Porque muitas vezes quando nós falamos, por isso que nós pregamos a palavra, porque tem que ser falada. E quando nós falamos, ela adentra. Ela acha qualquer versículo eu falar aqui. Nós temos hoje aqui 24 versículos para falar. Talvez um versículo vai entrar na tua mente, no teu coração, e vai mudar muita coisa. Por isso, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, muitas vezes dá sono, dá bochecho, desanima. Mas é porque não tem nenhum versículo ali que entrou ainda no que você está precisando. Porque a hora que você lê que entrar aquele versículo, você vai até sublinhar ele. Por isso que o estudo que nós fazemos aqui a respeito de buscar o batismo com o Espírito Santo são versículos da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vários.
Manuseio da Bíblia de ponta a ponta, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então você vai passear na Bíblia comigo, todos nós juntos, e nós explicando, nós meditando, nós falando e tudo, até o momento que ele te pega pelos cachos do cabelo, leva você até o átrio, te coloca debaixo do átrio, pega uma brasa de fogo e põe na tua boca, para queimar todo o mal, tudo aquilo que não é dele, e te purificar. Por isso que o batismo com o Espírito Santo e com fogo, João Batista falou lá no Rio Jordão: hoje eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Só isso. O Espírito vai entrar em você. Mas o batismo que ele vai trazer, o Filho do Pai, Jesus Cristo, esse eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu que tenho que ser batizado por ele, não ele tem que, não eu batizar ele. Esse vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo queima, o fogo purifica, o fogo brilha o ouro. E você é um ouro, um vaso de ouro para Deus. Dentro desse vaso aí tem ouro. Você não brilha se você não quiser. Está aí com você. Quer brilhar? Então fala com quem é o fogo. Quem é o fogo? É o Espírito Santo. É Ele que está aí para ter uma intimidade com você, para adentrar, modificar, mudar, transformar. Na igreja primitiva era normal as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Mas por quê? Porque eles buscavam de todo o teu coração. Por que na casa de Cornélio eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo e depois com as águas? Chamaram Pedro lá. Eles eram ímpios. O judeu não andava com ímpio, o judeu não pregava para ímpio. Mas quando Pedro chegou e pregou, foram todos batizados com o Espírito Santo. Primeiro. E depois Pedro fala assim: será que nós devemos negar então o batismo nas águas para esses homens que já foram batizados com o Espírito Santo? E até hoje se concede isso. Até hoje o Espírito Santo concede isso. Quem abre todo o coração. Eu tenho um exemplo, já preguei aqui na minha família. Minha irmã foi batizada primeiro com o Espírito Santo, para depois ser batizada nas águas. É isso aqui, ó. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A coisa que deixa nós longe de Deus, que deixa nós fora da presença de Deus e não receber aquilo que Deus quer entregar para todos nós, é justamente esse pecado. Tem que superar o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Aleluia. Não vai pensar você que depois que você que está nos assistindo, depois que você receber essa palavra de hoje, que é dura, que eu sei que constrange, quando fala no pecado, constrange qualquer um, você que está na igreja também, não saia daqui constrangido, mas saia daqui transformado. Saia daqui sabendo que você pode vencer. Saia daqui sabendo que você pode ser transformado da água para o vinho. Porque quando João
Batista falou: eu batizo vocês com água, para só arrependimento do pecado. Mas eu sei que muitos de vocês vão enfraquecer no meio do caminho. Muitos de vocês vão talvez estar no pecado, nem saber que está no pecado. Mas já viram após mim que vocês não vão pecar mais. Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Isso ele convence mesmo. Você vira um pregador da palavra do Senhor, você transforma, você já não olha mais para as coisas materiais desse mundo, você já não quer saber, você quer estar sempre num lugar onde se encontra com Ele, para orar com Ele, para falar com Ele. Quer viver assim? Quer entrar nessa? Então entrega a sua vida. Quer sentir isso? Agora tem uma coisa, se você vir só para querer sentir, para ver como é que é, você não vai receber nunca. Nunca, porque a entrega é completa. Nunca você vai receber. Você vai passar de longe, porque é primazia. É um selo que você vai receber para permanecer até quando você subir. É um selo. Um dos nossos temas do curso é o selo do Espírito Santo. E que está na Bíblia, está nos versículos. Tem mais de 30, 40 versículos. Eu tenho curso aqui em cima do altar. O selo do Espírito Santo tem mais de 30 versículos dentro da Bíblia. Aí você não lê as Escrituras, não tem direção, não sabe aonde que está, aonde que não está, e fica assim. Para acontecer comigo, eu tive que levar 1 ano e meio para receber, e eu lia, procurava sempre todos os versículos que estavam na Bíblia a respeito do Espírito Santo. E o maior evento, a primazia, foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E a evidência primeira é você falar em línguas. Quer ver uma coisa? O próximo, versículo 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Agora nós vamos separar aqui. Quem é filho do maligno e quem é filho de Deus. Filhinhos, já trata você assim. Filhinhos, aleluia. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aleluia. Duas fases aqui que você tem que viver aqui nessa terra: não praticar o pecado e não deixar de amar o teu irmão. E aí? Aquele que você vê pecando, aquele que você está ali junto com ele, você sabe, o cara está pecando, o cara está longe disso, daquilo, e você vai dispensar ele? Vai se afastar dele? É a cruz que você vai carregar. É a cruz que você vai carregar. Jesus carregou a cruz, todos nós. Ele falou: você quer me seguir?
Você quer andar comigo? Pega a sua cruz e vem após mim. É isto. Aí chega o primeiro lá que está no pecado, está não sei o que, você quer já sair da presença, quer se destruir, porque você é santo, né? Você também é pecador. Muitas vezes tem que ficar e pessoas vão falar. Olha lá, que nem falaram de Jesus. Olha lá, ele come com pecadores lá, ó. Na casa de Mateus, quando ele fez a reunião lá, e Mateus, como era lá, que pegava imposto do povo, os fariseus, sabe, se eu chegar lá e olhar assim, olha lá, ele come com pecadores. Que Jesus respondeu? É os doentes que precisam de cura. Quem não está doente não precisa mais. Então nós temos uma missão aqui na terra, para quando nós se aproximamos, e não é pensar você que você vai aproximar do Espírito Santo, receber do Espírito Santo, e não vai ter essas coisas na sua vida, vai ter, e pessoas vão olhar para você, olha lá, tá, um pecador está lá, como é que eu vou me aproximar dele? Como é que eu vou andar com ele? Porque as pessoas de hoje em dia estão se achando que não tem pecado, que são santos, que é isso e aquilo. Não, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos nos purificar e andar na presença do Senhor. Aleluia. E ele vai mais longe ainda. Eu gosto desse 1 João capítulo 3, porque ele vai mais longe ainda. Ele fala assim, o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Você vê que ele fala a mesma coisa, o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Você já pensou, o teu irmão está aqui na terra, você tem que amar ele, tem que cuidar dele, tem que fazer a vontade do Senhor, porque ele é teu irmão. Não pode fazer acepção de pessoa nenhuma. E às vezes nós mesmos fazemos acepções de pessoa. Pessoas querem te prejudicar, pessoas querem te destruir, pessoas querem fazer com que você não faça aquilo, fica de olho no teu negócio, quer tomar teu negócio, quer fazer isso, quer te perseguir. Essa é a cruz, é a nossa cruz. Aí sabe o que acontece? Eu vou falar porque eu também vivo isso. Em vez de você ir lá e ajudar e abraçar e tentar conduzir a coisa, porque quando nós estamos cheios de Espírito Santo, nós vamos lá e conduzimos o negócio, nós fazemos o negócio virar de outra forma, mesmo que doa, mesmo que tenha que ter um tempo a fazer isso, nós vamos lá e tentamos mudar, tentamos fazer com que a coisa mude, quando nós estamos na presença. Mas muitas vezes nós pretendemos ou fazemos, sabe de que forma? Se afastamos. Você vê que a palavra do Senhor é assim: se afastar do diabo, do pecado, não temos que fazer isso. Agora, se afastar do teu irmão, não. Mesmo que ele esteja em pecado. É isso que nos mata, é isso que nos cobra. É isso porque o Espírito Santo não fica conosco. Ele fica com gemidos inexprimíveis tentando mostrar para você. Porque Jesus fez isso, ele deu exemplo a nós. Eles perseguiam Jesus por causa disso. Que ele queria ajudar aqueles que precisavam, que necessitavam, que estavam ali, que a situação e tudo, aquele que estava no pecado, ele ia lá e fazia alguma coisa. Mas para os saduceus e os fariseus, que não queriam saber da palavra, não queriam saber de nada, então ele só falou uma vez: não quer, tchau. E às vezes nós temos que fazer isso. Chega ali e experimentar, falar da palavra, experimentar, porque a pessoa, de uma certa forma, vai aceitar naquele momento porque precisa de você. Aleluia. A pastora viveu isso esses dias. Foi levar as pessoas no carro
como precisava ser levada para lá, né? Precisava do mucai, aquela coisa toda, então não sei o que. Quando ela começou a falar da palavra, não, eu sou de Deus, é claro, eu acredito, eu sou isso, aquilo, naquele momento, porque precisa. E hoje o que tem de falsidade em cima disso não está fácil. Às vezes vai pegar as coisas com você, porque, e vai se fazer de santo, vai saber, para tomar vantagem sobre você, né? Não é assim? Então essas pessoas, se deixa que Deus cuida. Deus sabe o que fazer. Você fez a sua parte. Ela levou as pessoas, entregou lá, falou de Jesus. Você tem que falar, porque você é crente. Falou de Jesus, acabou. Entregou. Agora dali para frente, eles que vão pagar o que tiver que pagar. Se estiver mentindo, estiver fazendo coisas, vão entrar na fila do pecado. É assim que funciona. Você não desistiu nem nada, mas falou de Jesus. Você quer tampar a boca do pecador? É quando você começa a falar de Jesus. Pode perceber, toda pessoa que você começar a falar de Jesus, falar de Bíblia, ele quer correr, ele quer sair fora, porque o diabo está nele. Você começar a falar de Jesus, pode ser. E se você andar na íntegra, na presença, você só fala de Jesus, só fala do Espírito Santo, só fala de Bíblia, as pessoas não se aproximam de você. Eles te exolam. Porque sabe, se for ali, vai ouvir da Bíblia, vai ouvir da palavra, vai ouvir de Jesus, vai ouvir do Espírito Santo. Mas muitas vezes, como há um interesse, às vezes, aí você faz parte da mesma logística da pessoa, né? Quando há um interesse, então tem que fazer parte. Mas existem as estratégicas também, viu? Existem as estratégias também que Jesus também fez dessa forma. Então, existe as estratégias também de você se aproximar, achar que está tudo certo, até você conquistar a amizade. Depois você começa a falar de Jesus. Aí você traz para a igreja, traz para os caminhos do Senhor. Existe estratégia. Você conta o seu testemunho. Estratégia também. Paulo fez isso muito. E conquistou várias cidades e plantou igreja. Então tem isso também. Você faz uma amizade, depois você conquista. Aí a pessoa vai ver em você, Jesus Cristo em você, vai ver o Espírito Santo em você, e ela vai acabar se convertendo. Porque nos momentos que ela tiver dificuldade, ou estiver passando por alguma coisa, ela vai procurar você para conversar. Aí você vai entrar. Então muitas pessoas hoje em dia estão dessa forma. Precisa de ajuda, vem conversar com você. Porque ela enxerga em você o brilho, a luz. Ela enxerga em você Deus na sua vida. Aí ela quer se aproximar, porque ela quer aquilo para ela também. Porque ela vê você tranquilo, bem, satisfeito, bem no seu casamento, bem no seu serviço. Você está crescendo, você está progredindo. As coisas estão acontecendo na sua vida. Ela quer aquilo para você também. Agora toma cuidado, porque às vezes vem sobre você para sugar o que você tem. Vem fazer amizade com você para ver se toma alguma coisa que você. E sabe quando você fica chateado, fica assim meio esquisito? Porque você já sentiu que o Satanás está se aproximando. Você já sente que o bicho está querendo vir tomar alguma coisa, tirar você da presença. Por isso que você fica chateado, você fica nervoso, fica nervosa, fica assim, porque você está sentindo a presença do mal chegando. E ele não vem para passar a mão na tua cabecinha para ser seu amigo, não. Ele vem com a estratégia dele para destruir você. Para armar alguma coisa para destruir você. Aquele que se faz seu amigo, a sua amiga, que você conta as coisas, que você fala e tudo, sei o quê, você vira as costas e sai falando para os outros, querendo destruir você, se não pôr você na rede social. É assim que funciona. A inveja do ser humano é terrível. E quem tem inveja, quem é? O diabo, o Satanás. E quer usar as pessoas para isso.
Não vá pensar você que quando você receber as coisas de Deus, principalmente o Espírito Santo, se você não vai ser perseguido, você vai ser perseguido mais ainda. Se agora está sendo perseguido, você vai ser perseguido mais ainda. Por isso que você vai se estruturar na presença de Deus, na palavra. Porque quando o Espírito Santo vir, ele vai mostrar para você, ele vai revelar para você, ele vai fortalecer você. E quando ele fortalecer você, nenhuma seta chega mais. Não, porque você vai ser instruído. Chegou, você vai sentir já. Ele vai falar para você, ó, cuidado, não entra nessa. E você, como sabe que é ele que está falando, você vai dar um passo atrás e falar assim, não, muito obrigado, tudo bem. Agora, como é a conhecida ou um conhecido, que você já sabe e tal, não sei o quê, então você vai se aproximar e vai falar de Jesus. Você vai se aproximar, o primeiro contato é aquela amizade assim, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque isso, você faz aquilo também, né? Tá, tudo bem, tá, tudo certo. E a pergunta que é fundamental, que pega no fundo da alma da pessoa, é você falar assim, você já conhece Jesus? Ali você já vai saber. Porque se a pessoa fala assim, não, eu conheço, mas você pratica, como é que é? Ah, não sei o que, é porque eu amo Jesus. Eu queria falar uma coisa com você, pode ser? Como é a pessoa que está interessada talvez em alguma coisa sua, material, qualquer coisa assim de você, ele vai deixar você falar. E é o momento que você fala, é o momento que você... Aí na segunda vez, se voltar, é porque quer conhecer Jesus. Se não voltar, você pode crer que você estava interessado em outras coisas. É assim que funciona. Tem que funcionar desse jeito. Quando ele fala o amor aos irmãos e o ódio ao mundo, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, que é o segundo mandamento de Jesus, que nos amemos uns aos outros. Meu Deus, como está difícil nos dias de hoje, né? Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão, porque o assassinou. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, vamos meditar aqui já. Eram irmãos. E acontece muitas essas coisas entre irmãos. Com os ciúmes do outro, porque o outro cresceu, prosperou, porque o outro está crescendo, fica com aquela mágoa, aquela coisa para o seu irmão. Então o outro cresceu, o outro está crescendo, então ele queria aquilo para ele também, mas não conseguiu. Olha o que aconteceu com Caim e Abel. Caim chegou a matar Abel, porque Deus aceitou a oferenda de Abel. E de Caim, como foi de qualquer jeito, só para impressionar Deus, Deus deixou de lado. Então, se você está pensando em impressionar só Deus participando de certas coisas, esqueça isso aí. Para impressionar Deus, nós temos que ser santo. Ser de santos como eu sou santo, Jesus falou. Então, Caim só querendo impressionar, trouxe lá qualquer coisa, tal, não sei o quê. Abel não, ele orou. Ele foi, acho que ele orou, perguntou até para Deus, o que será que eu faço para o Senhor? O que será que eu faço? O que será que eu entrego? Talvez o Espírito Santo falou para ele. Então, todas essas coisas aprendemos com a palavra do Senhor. Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você já imaginou nos dias que nós estamos vivendo hoje,
que está difícil amar os nossos irmãos, porque o que tem de falsidade, o que tem de interesse, o que tem de luta para posição e conquista, está terrível. Não dá para saber mais quem é crente e quem não é crente. A luta está tão grande para a conquista de posição que nós esquecemos do amor de Deus. Todo aquele, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Já pensou nisso? Se você odeia o seu irmão, você é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A Bíblia diz que o assassino ele não vai entrar no reino de Deus. Então, se o seu pensamento é de odiar o teu irmão, você já é um assassino. Você não vai entrar no reino de Deus. Está lá em fruto da carne e fruto do Espírito. Tem mais algumas passagens na Bíblia que diz: aqueles que não vão entrar no reino de Deus. E o assassino é um desses. Então, versículo 16: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Entendeu? Jesus deu a vida dele por nós, e nós temos que seguir os exemplos de Jesus e dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É impressionante o que o crente tem que fazer de verdade, né? O que nós temos que fazer para alcançar o amor de Deus, para alcançar a nossa salvação. Versículo 17: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meu Deus do céu. Onde chegou um senhor aí vendendo o que ele está vendendo? Pão de mel. Ele já veio da outra vez. Ele faz aqui e veio com uma caixinha. Estou vendendo pão de mel. Aqui a igreja é. O senhor é pastor, professor? Então eu vim aqui vender pão de mel. Eu faço aqui. Minha esposa tem 63 anos, está conseguindo trabalho. Então ela fez um curso e ela está fazendo pão de mel. Estou batendo de porta em porta. Eu acabei de sair do Iaquim, sábado. Acabei de sair daqui e estou vendendo tudo isso aqui. Eu falei para ele assim: olha, eu não compro o pão de mel, mas você deixa o telefone dela e você deixa o nome dela aqui, que eu vou verificar se dá para nós colocarmos, talvez até no Donk. Vou verificar se dá para nós colocarmos para ela. Ela faz em quantidade? O que precisar. Mas é o que ele falou assim: o que precisar. Eu falei assim: como que ela vai fazer em quantidade se ela está em casa? Porque o Donk vai pedir 1.500 peças, 2.000 peças, e tem que ter um selo, aquela coisa todas, né? Então é diferente de outras coisas. Alimento, eles trabalham assim. Então pensei comigo: vou tentar ajudar. Ele falou assim: não. Então eu bati na porta certa. Falei: tá bom, perfeito. Isso foi quase um mês atrás, ou 2 meses, não sei. Sei que o bilhete e o telefone estavam em cima da mesa ali da nossa cozinha. Aí quando foi quarta-feira, eu falei assim: ele não voltou mais aqui para saber o resultado, qualquer coisa assim. Rasguei o bilhete e joguei no lixo. Quando foi ontem, ele apareceu aí de novo. Aí falou com a pastora. Aí a pastora: tá bom. Porque ela está precisando de emprego, tal, só que ela pensou já na escolinha.
E ele falou comigo, eu falei com o senhor, então, só que eu pensei, não apareceu mais. Então acho que já resolveu de outra forma. Então, eu acredito assim, a pessoa vem uma vez e fala, você dá uma esperança, aí a pessoa tem que voltar, tem que perseverar, tem que voltar e falar, ver o que aconteceu, vir buscar pelo menos um resultado, não deixar como está, né? Quem interessa, quem quer, faz isso. E aí a pastora ofereceu também serviço, tudo, para a mulher dele, talvez, né, que ia dar certo. E tá, ele pegou e foi embora. Só que tocou no nosso coração que nós teríamos que achar o telefone e achar o nome dela. Porque talvez teria uma esperança. Quer dizer, a nossa ação foi espiritual. De querer ajudar. E é assim que está dizendo a Bíblia. Ajudar o teu irmão. Mas nós fomos revirar o lixo, inclusive lá atrás, tudo para ver se achava o telefone, que eu tinha partido isso aqui e não achamos mais. Então agora nós temos que esperar mais uma vez que ele vai aparecer, para nós, talvez, estar fazendo. Mas assim mesmo, a pastora vai ver amanhã, se podem ver, se tem condição de a gente arrumar uma vaga para ela. Porque hoje em dia, 63 anos, como é que vai arrumar uma vaga, né? 65. Como é que vai arrumar uma vaga? Então, tudo isso que nós recebemos, no versículo 18 diz assim, ó: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aleluia. Então, é claro que muitos vão vir com interesse e você vai entender e vai saber que esse interesse você não vai cair, porque o Espírito Santo vai ensinar você não vai sentir no coração. Agora ali com aquele senhor ali, a gente sentiu por causa da idade, porque nós temos a mesma idade também, então nós sentimos. Ele também tem 60 e poucos anos, está trabalhando de aqui, então a gente sentiu, porque a idade também, e com esse processo agora do Japão, tudo está ficando mais difícil. Então para nós temos que amar de verdade. O crente tem que trabalhar dessa forma, porque Deus está com a luneta em cima de você. Se nós pudermos ajudar, nós ajudamos, até o último gota de suor, ou até de sangue. Versículo 19: e nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós temos mania de falar assim: Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o meu coração. Engano seu. Na Bíblia diz que o nosso coração é mentiroso e é perverso. Aleluia. Deus de fato conhece você, conhece seu coração, mas você tem que agir conforme a palavra do Senhor está falando, conforme a palavra está nos mostrando. Eu tinha vontade de fazer, mas eu não fiz, então não serve. Porque uma vontade, ela gera uma ação. É a mesma coisa quando você quer se aproximar do Espírito Santo. É a mesma coisa quando você quer estar na igreja. É a mesma coisa quando você quer ler a palavra. Eu tenho vontade de ler a palavra, então tem que haver uma ação. Por isso que o nome chama assim, oração. Eu oro, mas eu tenho que ter uma ação. Se você orar, você tem que ter uma ação, porque senão não vai produzir a verdade, não vai produzir nada na sua vida. Eu só orar e esperar não vai adiantar. Posso orar, mas eu tenho que ter uma ação. O que Deus está esperando de você? Eu vou orar, eu quero o Espírito Santo, mas eu tenho que ter uma ação. Tenho que buscar os recursos. Aonde que eu posso achar esse recurso? Na Escritura, na palavra do Senhor.
Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu tenho maior vontade de fazer a obra do Senhor. Eu tenho maior vontade de fazer isso, fazer aquilo, a obra do Senhor. Mas nunca faz, só tem vontade. Então, se eu tenho vontade, eu tenho que fazer uma ação. Eu não tenho tempo. Arruma tempo. Jesus teve tempo para morrer na cruz por você. O Espírito Santo está aí na terra, está com tempo para estar com você, está com você. A igreja sempre está aberta para pregar a palavra, está sempre pregando a palavra para você. As redes sociais agora estão abertas, tem o aplicativo da Bíblia, está com você, anda com você no teu bolso, na tua bolsa, no teu carro, tua casa, todo momento está com você. E por que não abrir? E por que não está? Sabe por quê? Versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia. Guardamos os mandamentos e fazemos aquilo que é agradável a ele. O que é agradável a Deus? O que será que é agradável a Deus? É o que está escrito aqui: amar o teu irmão como a ti mesmo, guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas vai te acrescentar. O que é agradável a Deus? Caim não fez de qualquer jeito lá e não deu lá, eu disse, vou levar esse aqui e está tudo certo. Quer dizer, ele não teve tempo para arrumar nada, não sei o quê. Abel não, foi com carinho, com amor, preparou tudo, tal. Queimou lá o holocausto lá. A fumaça chegou até Jesus, até Deus. Quer dizer, a de Abel foi aprovada, a de Caim Deus não aceitou. Qual que era a reação de Caim? Por inveja, por ódio, matar o seu irmão. E é isso que você vai sofrer. Se você começar a fazer a obra, se você começar a andar nos caminhos do Senhor, o diabo vai ficar furioso. Ele vai querer destruir você. Ele vai arrumar pessoas para poder destruir você, deixar você chateado, zangado, achando que não deve fazer mais isso. E talvez até andar junto com essa pessoa que já está te enganando. Então, se nós guardamos os mandamentos, nós já estamos agradando a Deus. Versículo 23, vou te falar quais os mandamentos que nós temos que guardar. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, crê no nome do Senhor Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E amamos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Por que amar Jesus Cristo? Porque Ele morreu por você. Ele te comprou com sangue. Primeira coisa. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas vai te acrescentar, ele já está incluindo Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não confunda as coisas. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pelo quê?
pelo Espírito que nos deu. O Espírito está em letra maiúscula, pelo Espírito Santo. Quem vai te convencer então do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. E se Ele está aqui na terra conosco, por que não andar com Ele? Por que não aceitar Ele? Por que não fazer a vontade? Ele está esperando. Ele está esperando. Está esperando o crente abrir o coração e andar com Ele. Ele está aguardando. Ele não vai vir de qualquer jeito, não adianta. Você não vai pensar que ele vai vir de qualquer jeito e você ser enganado, você está sendo assim, como é que se diz, iludido, que já recebeu. Não. Você vai ter a evidência que você recebeu. Eu estou falando do Espírito Santo com fogo. O batismo dele. São dois batismos, batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse selo é mais difícil, sabe por quê? Porque você vai ser selado e já praticamente determinado a sua entrada no reino. Porque assim como eles que desceram, que adentrou com vento impetuoso naquela sala e foram batizados 120 discípulos, com entre mulheres e homens, e ficaram cheios do Espírito Santo e saíram pregando a palavra do Senhor. Pedro prega a palavra do Senhor, fala a respeito de Joel capítulo 2 versículo 28, que sobre todos iam derramar o Espírito de Deus, profetizarão, farão a vontade de Deus. Então, o que o crente está esperando? O maior evento, que eu sempre falo, VIP, de excelência, é você experimentar isso. É você experimentar essa mudança e você vai ver como é glorioso e tremendo. Porque Pedro, quando recebeu e falou que derramou o Espírito, que eles não estavam embriagados, porque tem gente que vai falar isso para você. Tem gente que vai falar que você não tem nada, que é isso, que é aquilo, entendeu? Como ele falou assim, não estão embriagados esses homens, porque eles estavam falando de Deus em línguas, e eles estavam ouvindo na língua deles o mover de Deus. Isso, o Espírito Santo é tremendo que fez isso. Esses homens estão cheios do Espírito Santo, conforme a promessa de Joel, capítulo 2, 28, o Pedro estava falando, foram 3.500 pessoas convertidas naquele momento. Então, se nós falamos, nós crente, presta bastante atenção, pode ser que eu pego pesado agora com você, mas é necessário. Você falar que você realmente é cheio do Espírito Santo, então prove isso, para você mesmo, não é para mim não, para você mesmo. Para você mesmo. O que está escrito na palavra é a verdade. E se está escrito na palavra a verdade, procure lá então. Procure lá se você realmente tem essa intimidade já com o Espírito Santo. Eu sugiro, eu alerto. Eu sugiro e eu alerto. Presta atenção. Se Jesus falou para aqueles discípulos, eu vou assunto ao céu, mas eu vou pedir para que o meu Pai mande para vocês um consolador, para que vocês não fiquem órfãos. E Ele vai ensinar toda a verdade de mim.
de nós que estamos no reino. Fiquem reunidos então, aqui em Jerusalém, em algum lugar. Assim que ele foi assunto ao céu, apareceu um anjo e falou para eles, que estavam olhando Jesus subindo nas nuvens: varões galileus, o que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele virá a segunda vez, da mesma forma. E eles ficaram reunidos por 10 dias, orando, jejuando, sem parar. De repente veio um vento impetuoso, adentrou pelas janelas, pousou sobre eles o que? Língua de fogo. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. E saíram falando em línguas. Então, qual que é a evidência da presença do Espírito Santo sobre a sua vida? Você saber se você foi batizado com o Espírito Santo com fogo. É justamente isso. É você falar em línguas. Não deixe que ninguém te engane. E não deixe que ninguém também venha te iludir. Leia as Escrituras que você vai entender. E depois que você lê as Escrituras, e depois que você for cheio do Espírito Santo, você pode falar que você é crente. Enquanto você estiver nessa vidinha, e você achar que é desse jeito, que é dessa maneira, que você tá certo, que é isso mesmo e tal, quando você lê as Escrituras, você vai ver que não é nada disso. Você vai perceber que você precisa de mais. O mundo está enganando, as igrejas estão com essa pregação de prosperidade, e está enganando que eles não estão falando nem da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Não estão falando. Porque quem é cheio do Espírito Santo não cai nessas conversinhas de prosperidade, isso, aquilo, não. Ele vai ter sede da palavra, ler a palavra, vai entender e vai esperar o dia da redenção. O que eu sugiro para você? Faça de tudo para que você venha buscar o batismo com o Espírito Santo com fogo. Você já foi batizado nas águas, recebeu o Espírito. Agora ele está aí esperando que você tenha uma intimidade com ele, que você busque ele, que você esteja na presença dele. Talvez você sozinho não consegue. Talvez você não tenha tempo. Mas procure um tempo. Pode demorar. Pode demorar o tempo que o Espírito Santo quer que você realmente tenha uma intimidade com ele. Pode demorar. Para mim foi 1 ano e meio. Não sei quanto tempo vai demorar para você. Talvez se você começar hoje, segunda-feira, você já está batizado. Talvez só o ano que vem. Talvez, não sei, é o tempo dele. É o tempo que ele conhecer seu coração, é o tempo que ele saber que você ama o próximo, é o tempo que você guarda o mandamento do Senhor. Amar a Deus na plenitude do amor dele. Guardar o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência de todo o teu coração. Amém? Até aqui, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus possa iluminar a sua mente, possa iluminar o teu coração e você venha realmente fazer aquilo que Deus quer que você faça em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, Pai. Eu te glorifico, meu Pai, pela revelação do Espírito Santo dessa manhã, aqui na palavra do Senhor. Continue conosco, nos instruindo, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Meu Deus, que todos possam buscar, Senhor, na plenitude o batismo com fogo e com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa revelar a cada um deles a palavra do Senhor, e que nós possamos viver a palavra do Senhor nos dias de hoje, como está muitos se esfriando, Senhor. Muitos se esfriaram, meu Pai, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso. A palavra do Senhor nos traz esperança, perseverança, amor sobre o Senhor, e que nós continuamos firmes na Tua presença, fazendo somente a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que todos os Teus filhos, meu Pai, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo, meu Pai, não sei de que nação, de que país, eu não sei de que local, meu Deus, que eles sejam tocados pelo poder do Senhor, que eles venham buscar realmente o verdadeiro Espírito Santo, venha buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, venha guardar as 7 chaves da palavra do Senhor, venha estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras e fazer a vontade do Senhor, Pai. Nada desse mundo nós levaremos, estamos aqui só de passagem, estamos aqui peregrinando, todo o material vai ficar aqui, tudo aquilo que é dos homens vão ficar aqui, Senhor. Então nós temos somente uma esperança, meu Deus, de viver aqui nessa terra, conforme a Tua vontade, o Teu querer, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua palavra, meu Deus, meditando e buscando somente no Senhor, Pai, porque tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos acrescentar, e o nome do Senhor seja glorificado, para hoje e para todos sempre. Abençoe essas vidas, Senhor, abençoe Teus filhos, aquele que está orando, que precisa de uma cura, que seja, meu Pai, que as Tuas mãos venham sobre essa vida, que venha sobre essa família, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, Senhor. Meu Deus, e que todas as igrejas venham realmente pregar a palavra do Senhor genuína, a palavra, meu Deus, que venha, meu Deus, para que Teus filhos venham entender, que venham ser corrigidos e que venham ser na plenitude do coração do Senhor, venham entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho nós percorremos, que tudo seja conforme a direção do Espírito Santo, que venha convencer essas vidas do juízo, da justiça e do pecado. Meu Deus, que venha buscar somente no Senhor, Pai, que venha entender que é o Senhor que está com a salvação, é o Senhor que está aqui para nos instruir, para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor que está aqui para falar do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor que está aqui para falar do reino, do Pai, do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo que há nela. Então, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para que nós venhamos receber, para que nós venhamos fazer o melhor para o Senhor, para que nós venhamos, meu Pai, fazer a Tua obra, conforme a Tua vontade e o Teu querer, que o plano e propósito do Senhor esteja estabelecido sobre nossas vidas, e nós venhamos, meu Pai, a estar alinhado a Ele, para fazer conforme a Tua vontade e o Teu desejo, sobre nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Abençoe essas nações, abençoe a nação japonesa, que eles abram o coração para a Tua palavra, para a Bíblia Sagrada, que eles venham se converter, Senhor, meu Deus, que eles venham deixar, meu Pai, as imagens de lado e venham fazer somente a Tua vontade, porque existe somente um Deus único, o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, o Pai Celestial. E toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu oro e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos meditar aqui agora em nome de Jesus Cristo. Vamos estar ministrando a bênção apostólica para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, aleluia, o Altíssimo, o nosso Papai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, esteja, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com a sua vida e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe, que dê uma semana de vitória a todos vocês, que guarde a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Medita nas Escrituras, na palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que você busque
a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Tchau. Beijo no coração.